Olá, meus amigos, estamos de volta. Hoje é mais um conteúdo interessante para você que gosta do autoconhecimento e principalmente dentro de um olhar e um foco psicanalítico. Conversar com vocês hoje é algo muito bacana, porque nós vamos falar sobre consumismo e relacionamento. Ok? Então, antes de falar desse assunto, eu não posso deixar de pedir para você se inscreva nesse canal, não esqueçam de ativar o sininho, isso ajuda bastante o meu trabalho do lado de cá, por conta de engajamento. O YouTube ele entende que você está gostando desse conteúdo e está compartilhando, então ele vai nos ajudando cada vez mais. Então, eu peço a sua ajuda aí. É só um clique de inscrever e ativar o sininho, porque nós estamos colocando toda a semana conteúdos para vocês que gostam do assunto e principalmente para você que é um terapeuta, você que é um psicólogo, você que trabalha com o desenvolvimento humano e da área de saúde mental. São temas recorrentes nos nossos atendimentos. Então, esse é o intuito aqui, a gente ter esses temas para que a gente possa lidar. Se você não me conhece, eu sou Eli, sou psicanalista, trabalho com atendimento, terapia, supervisão e mentoria, sempre na tríade cognitivo, emocional e comportamental, que é a minha especialidade, ok? Então, hoje nós vamos conversar sobre consumismo e também sobre o relacionamento. Mas quando a gente fala de consumismo, a gente não pode esquecer que isso está absolutamente ligado ao nosso modelo de sistema econômico, né? Porque as pessoas se tornaram tão consumistas assim e elas fizeram com que isso levassem elas a ter algumas doenças. Então, o consumismo, ele sempre está ligado às questões econômicas e principalmente ao capitalismo, né? Que alimenta cada vez mais. Então, na sociedade moderna, esse é um tema que a gente enfrenta com decorrência, né? Pessoas muito consumistas ou reclamam nos atendimentos de amigos da família que são consumistas, a mulher é consumista, o marido é consumista, o irmão, a mãe, o pai, a avó, o tio, todo mundo. Então, a promessa do consumismo é o prazer, né? Pelo menos essa é a promessa que a gente sempre recebe. E o maior desejo de todo ser humano é ser feliz, mesmo que a felicidade tenha diferentes significados para cada um, né? A felicidade, ela é uma busca. Então, para Freud, esse programa de tornar feliz, adotado por nós, é inerente à estrutura psíquica. E Freud também afirma que vários caminhos podem ser tomados para esse fim. Então, a gente observa nos estudos de Freud que quando ele sugere a impossibilidade de se atingir a felicidade plena, porque o desejo nunca consegue se realizar, ele nunca cessa. Então, a satisfação completa seria praticamente a morte. E na psicanálise, somos seres de falta. E a falta é que constitui o desejo. Se não houvesse falta, não haveria o desejo. Então, o ser humano, ele está constantemente dividido, incompleto e estruturalmente barrado de atingir essa plenitude de satisfação. No andar das civilizações, a gente acompanha que se tornar feliz, né, não pode ser realizado plenamente. Então, o sistema atual que a gente vive, ele aponta para a felicidade através do consumismo. Ele recomenda que para você ser feliz, você tem que consumir.
Então, o desejo fica condicionado aos desejos que vão sendo criados e estimulados para o público consumidor. Então, seria mais ou menos assim. Primeiro se cria uma demanda e depois aparece a solução em forma de produto que está à venda. Parece simples, mas é ilusório. Então, o sistema capitalista, ele se alimenta dessa busca do ser humano pela completude, né? Do seu modo de produção, seu funcionamento. Ele cria demandas de produtos e soluções cada vez mais descartáveis. Então, a grande promessa da nossa sociedade é a felicidade, e a felicidade que está sendo vinculada ao consumo. Então, a gente pode dizer que assim se configura a cultura do consumo. Então, na época de Freud, por exemplo, no seu livro Mal-Estar da Civilização, ele diz que o que chamamos de civilização, em grande parte, é responsável da nossa desgraça. E que seríamos muito mais felizes se abandonássemos as funções primitivas. No entanto, somos todos consumidores nos dias de hoje, né? Em escalas diferenciadas. Então, o nível que a gente poderia considerar patológico, né? E é onde a gente vai ver o excesso, que é a paixão pelo consumo, é onde no seu atendimento você vê aquele gozo e a satisfação da pessoa de dizer os impulsos de compra o tempo todo, né? Então, no atendimento que acontece exatamente esse momento de escuta, é possível perceber que esse sujeito, essa pessoa, declaradamente ela está buscando algo além da mercadoria, né? Ele quer o status, ele quer a felicidade, ele quer outras coisas além do que ele está consumindo. Então, quando a gente questiona o porquê desses atos, a gente chega beirar ao narcisismo. Eu não vou falar sobre narcisista aqui, mas tem aqui nesse canal um tema sobre só isso, sobre narcisismo, tá? Então, mas quando você identifica essas pessoas nesse comportamento, que você começa a ajudá-la a entender que isso é um consumismo, é uma doença, e começa a ajudar a pessoa nesse atendimento, a gente faz através de estímulos, né? Por conta dos seus atos consumistas, quando acontece, né? E como acontece. Então, o tratamento psicanalítico, ele permite esclarecer esses conflitos internos que possam trazer luz a esses atos de consumismo. Então, a partir daí, uma educação permanente do desejo pode ser realizado de maneira mais consciente e menos impulsiva, que não tome o sujeito, mas crie monitoramento do sujeito. E aí esses impulsos vai sendo amenizados. Tá, Eli, mas o que isso tem a ver com os relacionamentos? Esse também é um tema que eu quero falar hoje aqui, porque eles estão correlacionados. Freud diz que os sofrimentos partem a partir de 3 direções do nosso próprio corpo, mundo externo e relacionamentos. Então, quando a gente observa os relacionamentos, que pode também ser um objeto de desejo, mas aqui, nas palavras de Freud, a gente se torna um ser desamparado, que o relacionamento é uma busca da completude. Por isso que eu deixei de propósito esse consumismo em relacionamento, porque é uma busca que nos falta. Aquilo que nos falta, nós supomos estar em algum lugar, e esse lugar é onde? No outro, no relacionamento. Então, essas projeções, essas ilusões, elas geram conflitos conhecidas de todos nós, que estão presentes nos relacionamentos. Principalmente quando a gente percebe que o outro não é tudo aquilo que a gente imaginava, ou que a gente sonhava, o outro sonhou. Então, quando a gente busca isso, a gente está supondo que o parceiro ou a parceira está em falta. E quando a gente percebe
que eles são seres de falta também, como todos nós somos, temos uma tendência a depreciar o outro e julgar que o outro não é tudo aquilo, que você não é tudo que eu esperava. Então, a tendência ela é nociva, principalmente na saúde dos relacionamentos. Porque ao julgar o outro, a gente, por não nos dar aquilo que está nos faltando, não existe reconhecimento da realidade interna, que é uma ilusão. Então, na prática analítica, ela vai buscar caminhos alternativos para lidar com essa tendência. No sentido de que a análise, a gente prepara com a nossa própria falta. Então, para entender essa dinâmica, a gente precisa constituir o sujeito do ser faltante, né? Então, na psicanálise, quando a gente nasce, a gente passa por um processo onde vivemos esse estado de completude. A mãe e o bebê vivem de forma simbiótica, como se fosse um só. No primeiro momento, a sobrevivência do bebê depende dessa relação. O ser humano nasce despreparado, a gente demora muito para aprender. Então, a mãe se volta inteiramente para o bebê e procura atender todas as necessidades, não só biológicas, né, mas relacionais. Então, junto com o leite materno, o bebê recebe outros elementos. Ele se nutre da voz da mãe, do olhar, da voz, e vai criando demanda de ser amado, né? O bebê passa a querer se alimentar não só do leite, mas da pele, da companhia da mãe, porque é uma necessidade. Então, no entanto, essa demanda ela vai ser frustrada em algum momento, né? Mesmo que o desejo da mãe não exista, que não quero que isso aconteça, mas é impossível sustentar uma satisfação infinita a essa demanda de amor. Vai chegar um momento que vai ter um rompimento. Então, é importante que, a partir da falta dessa satisfação infinita, que o bebê vai poder se voltar para o mundo e ter a possibilidade de se inserir socialmente nesse novo mundo que não é mais a vida uterina. Então, esse espaço de vazio, que é nessa falta, a partir daí o sujeito começa a voltar-se para o mundo e veredar na via do desejo, com as perguntas do que ela quer, né? O que é. Então, é importante frisar que a dinâmica dessa neurose e da psicose, elas têm uma diferença, tá? Então, nas relações amorosas, são movidas, né, pelo nosso desejo, pela falta. A gente busca os modelos de relações que nós conhecemos, que nós vivemos, e esses padrões estão presentes no inconsciente. E é aí que mora o desencontro. Porque numa relação amorosa, são dois sujeitos desejantes e o desafio é conciliar essas diferentes. Lacan foi taxativo quando ele disse a frase, não existe relação sexual. Né? Nós não vamos aprofundar nesse ponto, mas Lacan, ele tinha uma clareza sobre completude dessa simbiose de duas pessoas. Então, aí está o desafio dos relacionamentos de aceitar a nossa amplitude sem querer ficar buscando o tempo todo no outro. E saber que o outro também é um ser de falta e não é um ser completo. Então, todo esse movimento implica na aceitação da nossa incompletude e se satisfazer e reconhecer as nossas dificuldades, das nossas faltas e manter o curso do desejo sem criar falsas expectativas. Falando assim parece simples, mas sabemos que é um percurso possível em uma psicanálise. Então, para dificultar ainda mais esse olhar para dentro da nossa sociedade, a gente precisa olhar a infinidade de afazeres, né, de entretenimentos que têm objetivo de podar a falta. Então, a exigência atual de se mostrar perfeito e feliz o tempo todo do mundo moderno, que estão aí
nas redes sociais, querendo provar isso o tempo todo. Então, isso dificulta ainda mais o olhar para aquilo que não é bonito e não é feliz. Então, nesse sentido, a psicanálise pode ser uma experiência libertadora para trazer a consciência de conflitos relacionados à nossa capacidade de amar e sermos amados. Então, é importante entender que para se viver um relacionamento amoroso satisfatório, a gente precisa estar consciente da própria falta, porque essa completude não vem do outro e a maturidade dos relacionamentos nos leva a conservar as funções fundamentais numa relação. Respeito, responsabilidade, reconhecimento do outro e o comprometimento, né? Então, a gente tem essa responsabilidade e uma função importante nesse sentido, tá? Então, para concluir, eu quero agradecer e espero que tenha sido esclarecedor para você essa ponte que eu fiz sobre o consumismo e o relacionamento. São algo que a gente não vê muito nos conteúdos. Por isso que eu me debrucei para falar sobre esse assunto e vincular um ao outro, tanto com a fala de Freud quanto a fala de Lacan nos relacionamentos. E mais do que isso, eu quero trazer para vocês a assertividade de identificar isso nos seus atendimentos. Você que está aí, que é um terapeuta, que é um psicólogo, que trabalha com desenvolvimento humano, sabe como é difícil a gente chegar no clímax da situação para entender, entregar um diagnóstico. E eu estou propondo um caminho mais curto, justamente para quem senta na sua frente. Um caminho de assertividade, um caminho de satisfação, um caminho em que a pessoa fala, puxa, eu nunca fui ouvido desse jeito. Porque no final das contas, nós somos profissionais para ouvir, é o momento de ouvir. E assim, conforme nós vamos ouvindo, nós vamos anotando e pegando as ferramentas que nós aprendemos ao longo dos anos e de especializações para usar as ferramentas que nós temos e ajudar outras pessoas. Só que existem algumas ferramentas que são muito imprescindíveis. E uma delas é uma das ferramentas que eu tenho usado, que é a análise corporal e a análise comportamental. Eu uso em todos os meus atendimentos, faço atendimentos infalíveis, as pessoas saem muito felizes, satisfeitas e indicam muito, mas muito mesmo o meu trabalho, que eu posso confessar aqui para vocês que existe uma fila de espera. Agora, essa fila de espera não é porque eu falo alguma coisa especial, não, porque eu exatamente identifico quem é que está na minha frente, como é que o outro funciona. Quando você começa a lidar com os traços de caráter do outro e você observa que ela tem um funcionamento, fica muito mais fácil para você entregar as ações, montar as ações personalizadas, dizer para ela o que ela precisa realmente fazer, porque ela está perdida, ela não está conseguindo sair daquela situação. E você é o profissional que vai dar esse norte, essa solução. Então, nada mais louvável e principalmente eficaz de você acertar de primeira. Então, fazer isso logo no seu início, né, dos atendimentos é maravilhoso, porque você vai saber quem está na sua frente, com quem você vai lidar a partir dos problemas e questionamentos que esse atendimento vai trazer para você. Porque nós somos seres diferentes, somos moldados de maneiras diferentes, funcionamos de maneiras diferentes. Mesmo sendo gêmeos, por exemplo, que eu falo lá no meu curso. Então, por exemplo, gêmeos parece que são pessoas exatamente iguaizinhas, elas vão ter exatamente as mesmas dores, elas vão ter... Não, gente, geneticamente elas vão ser parecidas. A cor do olho, cor da pele, cabelo, mas elas serão completamente diferentes. O seu sistema neurológico funciona diferente, os traumas são diferentes. Então,
cada um de nós temos perdas e ganhos diferentes. E quando você começa a trabalhar dentro dos traços de caráter, você começa a observar que o funcionamento do outro é tão incrível e tão especial que quando você entrega para essa outra pessoa do jeito que ela funciona, ela fala, nunca ninguém me entendeu tão bem como você. Nem o meu marido, nem a minha mulher, há tantos anos, milhares de anos, ninguém me entendeu como você me entendeu. É claro, porque você conseguiu um diagnóstico preciso do funcionamento. E a partir daí, nós temos um ponto de partida para lidar com todas essas questões, principalmente essas que eu trouxe hoje aqui e tenho trazido toda semana, que hoje no caso foi o consumismo e o relacionamento, ok? Outros assuntos e outros conteúdos estão aqui espalhados no meu canal, você pode usar e usufruir quando bem entender e principalmente compartilhar, tá? Compartilhe à vontade. Só não esqueçam o mais importante, de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba notificações toda semana. Legal? Foi um prazer estar aqui, é muito bom poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Compartilhe o máximo de pessoas que você conhecer e nos vemos nos próximos conteúdos. Tchau!